luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o político socialista Eduardo Ferro Rodrigues, depois de no final da primeira parte termos escutado um áudio surpresa da filha Rita Ferro Rodrigues. Então, antes de mais, um comentário ao que ouviu da sua filha. Bom, isto pareceu o pronúncio daquilo que vai passar nesta segunda parte, porque efetivamente eu, quando me pediu para trazer músicas e para trazer textos, acabei por me refugiar na minha família, porque cada vez dou mais importância à vida familiar. A Rita já não é uma miúda, já não é a Ritinha. Mas continua a ser a faneca? Que fanecotes, com então. capa, que é como eu costumo tratá-la. Mas isso é uma brincadeira interna, de família. Mas é verdade, ela contribuiu de forma forte e decisiva para uma evolução, porque a minha geração foi sempre uma geração de transição entre o puro machismo do tempo dos meus pais para uma geração diferente, que é a dos meus filhos. E, portanto, a minha geração foi uma geração de transição. Tinha um gosto imenso em contar o número de miúdas com quem dançava em Londres e que beijava na boca quando tinha 17 anos, não é? E, portanto, fui muito marcado por isso. É evidente que a Rita, com o seu frenesim ativista... Chama-lhe frenesim ativista? Não, frenesim, porque ela está sempre em movimento e faço isto como um elogio, porque hoje em dia as pessoas dedicarem uma parte da sua vida a outras causas que não seja propriamente ganhar dinheiro e ter uma carreira, já é admirável. E tem essa preocupação, ela tem tido essa preocupação social e espero que continue durante muitos bons anos a contribuir para um país melhor. Fale-me dessa reflexão um pouco mais e essa conversa que teve com a sua filha, a Rita, sobre esta questão do politicamente correto. Agora, esta palavra vista como algo negativo, ser woke, estar acordado para certos... Não, eu acho que o wokeismo certos temas acabou por ser uma palavra que a direita utiliza para atacar o politicamente correto, e o politicamente correto é a defesa dos mais desfavorecidos, das minorias étnicas, das minorias sexuais, e isso é absolutamente inaceitável. Eu nunca alinhei naqueles que diziam que o politicamente correto era um vício. No wokeismo já acho que há alguns exageros e excessos que se passaram em alguns casos de revisão de livros antigos porque não eram suficientemente equilibrados em matéria de género ou em matéria de igualdade de oportunidades, mas que estamos a ver agora com Trump,
que comparado com o que veio a seguir, era uma maravilha, porque o que estão a fazer agora é muitíssimo mais grave, a secar culturalmente e financeiramente universidades, apoios humanitários. Isso é que é, digamos, o anti-wokeismo gravíssimo que neste momento domina nos Estados Unidos. Mas, quer dizer, é evidente que em todas as causas há coisas que são as principais e que são o fundamento, e depois há exageros, não é? E acho que houve alguns excessos nessa loucura dos primeiros anos deste milénio. Mas o que está a passar agora é muitíssimo mais grave. A tentativa de calar as pessoas, de as impedir de estudar, de as impedir de participarem em manifestações. Eu vi hoje que havia um país, que aliás europeu, que tinha declarado ordens de expulsão para todos aqueles que participassem em manifestações contra Israel e contra a guerra de Gaza, que é uma coisa perfeitamente inaceitável. E há ordens do governo de Trump que chegaram a Portugal para acabar com as políticas de inclusão, de diversidade nas instituições e escolas. Portanto, não tem nenhuma hipótese de ter sucesso, porque as instituições e escolas que estão em Portugal têm que se reger pela lei portuguesa e não por decretos do Trump, sejam mais ou menos duros. A Rita fala deste vosso diálogo e é muito interessante, ela dá conta, mas gostava de ouvi-lo, sobre também o que tem aprendido sobre isto, sobre a igualdade de género e o feminismo e a atualização do que é o feminismo nesta discussão. O feminismo acho que hoje não é uma questão de dinheiro, é uma questão de cultura e de toda a gente. Vê-se como um homem feminista. Também me considero como um feminista, porque tudo aquilo que seja lutar por a igualdade de género e por a igualdade de oportunidades entre toda a gente é feminismo, e portanto eu sou feminista também. Poderá dizer... E portanto posso ter ajudado a dar esse salto de um certo marialvismo para um feminismo assumido devido à filha que tenho, e também como... calculo que saiba, mas são gêmeos, não é? Eu tenho a Rita e o João, que são gêmeos, e portanto completam-se muito, embora com posições às vezes diferentes sobre conjunturas, mas são já lá vamos. Muito fortes. Muito fortes. Eu há pouco nomeei Jorge Sampaio, que sei que o admirava muito. Daniel Sampaio, o irmão, também numa conversa que tivemos longa, também me falou disso, dessa geração que ele faz parte e de algum marialvismo e alguns vícios machistas que ele assumia ter mesmo em família, e que se foi também adequando aos tempos, mas mete as mãos na cabeça enquanto pai o que foi e o que não foi, e é muito interessante por sua iniciativa pôr as mãos na consciência sobre, de facto, eram outros tempos e outras formas de atuar. E por isso trago à conversa, mas diria que muitos homens de esquerda e de direita da sua geração não afirmam e não gostam de afirmar que são feministas. Sim, acho que a palavra tem algum peso ainda negativo para essas pessoas, porque como eu, tiveram um passado de marialvismo e de um certo machismo latente e muitas vezes assumido. Mas hoje em dia, quer dizer, é preciso que as pessoas compreendam em todas as gerações que é necessário toda a gente ser tratada com dignidade, e independentemente da sua natureza, das suas opções, dos seus gostos, e portanto a tolerância é uma palavra que é muito importante, embora seja muito difícil de praticar. Também devo dizer que eu, por exemplo, como a Rita disse, fico muito intolerante quando fico com hipoglicemia com fome. E com fome. Muito bem. Já agora, nesta coisa da desigualdade de género, e que está ligada a muitas questões, mas nomeadamente à violência de género, violência doméstica, feminicídio, que os números continuam altos, é um tema que também devia estar a ser discutido
Sim, para, é um tema para que esta, eu acho que se tem discutido estas votações? bastante mais do que se discutia antes, não é? Antigamente passava por ser uma situação normal entre marido e mulher, não metas a colher. Verdade. Mas os Felizmente, números não têm diminuído tanto quanto bom, desejável. porque agora há números, antigamente não havia. E agora há a possibilidade de haver números e haver possibilidade de queixas e haver possibilidade de processos Será e de verdade. condenações. Mas a cifra negra, a expressão é esta usada, supõe ser muito maior do que os números conhecidos. Sim, mas quer dizer... Ou seja, a realidade ainda é muito expressiva. Mas antigamente não havia sequer números conhecidos e a realidade era ainda mais expressiva, acho eu. De qualquer forma, é evidente que é um combate que tem que ser feito diariamente e que não ajuda as redes sociais de serem utilizadas no sentido de fomentar a violência. Como temos visto a acontecer até entre os jovens. Sei que trouxe um livro, ainda ligado à Rita, que trouxe um livro da Rita e ia-lhe pedir que lesse esse excerto. Como é que se chama o livro? O livro chama-se Deve Ser Isto o Amor e já foi escrito há muitos anos. Uhum. A Rita tem uma coisa que eu tenho muita inveja, que é de escrever muitíssimo bem. É verdade. Muito melhor do que eu. Mas comunica muito bem. Não, mas uma também. coisa é a comunicação oral e outra coisa é a escrita. E este texto é um texto que eu escolhi porque me faz também lembrar os meus pais. E que está ligado à família, então. Chama-se No Parapeito. Parece que foi uma paixão assolapada. A minha avó deixou-se perder nos olhos dele e logo imaginou o que seria perder-se nele todo o resto da vida. Eram outros tempos. Moravam na mesma rua e não tinham outro remédio senão namorar janela a janela. E para manterem a intimidade das palavras e os segredos dos amantes, falavam no silêncio. Escreviam frases inteiras no ar, com o dedo a rasgar o infinito, desenhando todas as letras que são necessárias para dizer tudo o que se sente quando se ama. Poesias inteiras foram escritas no ar, ditas em silêncio. Discussões acaloradas sobre a ditadura ficaram suspensas no ar. Muitas vezes a minha avó não desenhou o ponto final da conversa e bateu a janela. Perdida de ciúme, pois o seu amor, por vezes vadio, tão tarde chegaram naquela noite ao parapeito. Assim foi durante muitos anos. Aquele amor cresceu naquela janela e com ele o desejo de casar. E um dia casaram. No mesmo segredo, no mesmo silêncio da conquista, o meu avô pediu à minha avó para descer da janela e abrir a porta da vida. Ela abriu sem hesitar. Deixaram de escrever no ar. Mas não há noite que se deitem sem afirmar eternamente ao ouvido um do outro o amor que ainda espreita no parapeito da vida. Achei que esse código de amantes se tinha perdido nos baús da velhice. Há um par de anos, o meu avô, depois de um almoço com amigos, caiu no chão do Rossio. Durante um mês esteve internado. Na primeira visita levei a minha avó. Confesso que era eu quem tremia, pensando que ela não resistiria. E foi perplexa que dei pela minha avó antes de sair de casa, a pentear o cabelo com cuidado, a perfumar o rosto, a escolher a roupa, como uma noiva em dia de namoro. À chegada ao quarto do meu avô, num breve presságio, deixei-a entrar sozinha. O meu avô estava consciente, mas entubado, e por isso não conseguia falar. A minha avó aproximou-se e pegou-lhe apenas na mão e desenhou a primeira palavra. A essas seguiram-se outras, e desataram a conversar, um com o outro, no silêncio da brancura hospitalar, numa conversa que só eles entendiam e que espelhava a fragilidade da vida e a força do amor. Por essa altura já as lágrimas me corriam pela cara abaixo. Senti-me a mais e saí. Já desde a rua e ainda atordoada, olhei a janela do quarto do hospital, onde a cena, por certo, ainda se desenrolava. Estava aberta de par em par, desafiando destemidamente a morte, numa celebração assumida da felicidade de quem agarra a última declaração de amor como se facto da última se tratasse. Foi a primeira vez que desejei casar. Achei-me criança, mas gosto de pensar que aquele parapeito foi o início de uma profecia familiar que condena todos aqueles que, como eu, do parapeito vieram, ao parapeito voltarem, pelo menos uma vez na vida. Que bonito. Isto, obrigado os à meus Rita. pais eram vivos hoje, como se percebe, aí, nesta altura, que foi, e a Rita tinha 20 e tal anos, tinha 30.
Obrigado pela partilha. E comoveu-me também, e a sua leitura comovida também. E um tempo em que o namoro era escrito com um dedo no ar, não era? Sim, nos anos 40, isto é, no pós-guerra, na rua Gonçalves Crespo. O meu pai vivia no 16 e a minha mãe no 23, em frente, na rua Gonçalves Crespo, que é uma rua ali ao pé do Gomes Freire, Conde Redondo, e o prédio onde a minha mãe, onde o meu pai morava, foi onde depois eu vivia, até aos 14 anos. E aquele namoro foi um namoro daqueles que duravam muitos anos e que tinha essa parte dos trocas de amor por via descrita no ar. Que maravilha. Já agora, permita-me a pergunta, como é que o que é que pode contar de quando se apaixonou pela sua mulher? Não escreviam no ar? Não escrevíamos no ar, já escrevia. Não estavam no peito de uma janela? Não, já foi num momento, já foi nem vésperas do 25 de Abril. Nós começámos a viver os dois no dia 1 de janeiro de 74, portanto 3 meses antes do 25 de Abril, logo depois de eu ter saído da prisão de Caxias, em que tinha estado em maio. Não foi uma paixão à primeira vista, porque nós já nos conhecíamos há anos de trabalharmos no mesmo local, numa instituição que era dirigida por esse grande mestre que é o engenheiro João Cravinho, e que continua felizmente entre nós, e onde havia muita gente muito nova, na casa dos 20, e que mais tarde tiveram destinos completamente diferentes, politicamente e pessoalmente. E o que é que o encantou nela? Era a miúda mais gira, como diz do pedaço. O meu filho João é que costuma dizer: oh, pai, como é que tu engataste a miúda mais gira que havia naquele emprego? Sacou a miúda mais gira da zona? Havia um problema ali que é muito pessoal e não vale a pena desenvolver, mas ela era casada e estava num processo de separação também, tinha uma filha com 3 anos, que depois veio viver connosco, e devo dizer que o primeiro marido da Mena é hoje um grande amigo meu, que sempre mantivemos uma relação muito, muito forte de amizade. E tem também os seus filhos dos casamentos e netos, etc. E, portanto, enfim, é daquelas histórias cor-de-rosa que começam com tons muito vermelhos pronto, que eram aqueles tempos, 73, 74. Quentes, tempos quentes. Tempos quentes. Esteve-me a dizer que uma das grandes razões que o agarra à vida atualmente é a família. É verdade. É verdade, porque, quer dizer, nós podemos fingir que o tempo não passa, mas o tempo passa, e passa significativamente, e não é a mesma coisa ter 75 anos, como eu tenho agora, do que ter 55 ou 65, como tinha há 20 anos ou há 10. É completamente diferente, e aquilo que tem que ver com as recordações e com os ninhos, e com os móveis, e com os papéis, e com os jornais antigos, tem muito que ver com a minha vida atual. Eu percorro muitos momentos da minha vida através desse exercício, que já deu para escrever um livro de memórias, e que continuo agora a tentar organizar a papelada toda para entregar à única pessoa em que eu confio para cuidar deste tipo de espólio, que é o José Pacheco Pereira. Poderá vir outro livro escrito por si? Vamos ver. Estou a sentir no ar. Tenho alguma vontade, mas também tenho alguma dificuldade. Sabe que o livro é sempre um ato de investimento tão duro e tão forte de memória. De entrar em contas com o passado também. E também, mas essa parte... E com o presente, no caso. Essa parte não me preocupa muito, porque não tenho grandes contas a prestar. Há muita coisa que não ficou no primeiro livro. E vamos ver se tenho vontade. Vou-lhe fazer a pergunta
Perguntei o mesmo ao professor Eduardo Lourenço. Tem algum grande arrependimento sobre o seu passado? Não, sabe, eu tive no meu passado grande arrependimento, não tenho, mas eu sei que cometi vários erros de análise e de posicionamento, sobretudo político, imediatamente antes e depois do PREC, mas eram tempos completamente loucos e, portanto, estou desculpado, entre aspas. Eu próprio me desculpo, mas efetivamente, naqueles tempos, de 68 até 80, foram 12 anos em que aquilo que nós líamos e víamos nos filmes se passava no cotidiano e que pensámos que podíamos mudar o mundo e que podíamos mudar tudo e que efetivamente as coisas não são tão simples e às vezes com esse desejo de rebeldia e de mudança também se cometem algumas injustiças e alguns erros. Esse olhar utópico de acreditar que se pode mudar o mundo também através da política falta às novas gerações? Sim, acho que há uma parte que se faltar é um desastre, porque independentemente das pessoas serem hoje mais pragmáticas, porque não têm outra hipótese, deixar de haver sonho e alguma utopia na política faz com que a política passe a ser destinada a funcionários e isso é uma coisa que não tem grande interesse. Sente falta de utopia na política que se faz atualmente? Sobretudo sinto falta de alguma referência ideológica para as diferenças políticas, porque uma coisa é as pessoas apresentarem propostas para uma lei ou para um orçamento de Estado ou para impostos, outra coisa é terem um referencial que não seja uma sociedade final, mas que seja mais claro em que é que se pode contribuir para mudar o mundo. Profundidade de ideias? Falta profundidade de ideias? Há também há certa falta de profundidade e há um pouco o fazer o chamado KISS, como se dizia no tempo de António Guterres, que é Keep It Simple e Short. Keep It Short and Simple. E depois havia um que dizia, até com mais um S, and Stupid. Mas se calhar o último S anda mais presente agora, não é? Agora é mesmo só o último S. E já se deu conta, claro, que do regresso de alguns seus contemporâneos históricos, políticos que voltaram à cena, como no Bloco de Esquerda, o bichinho da política não inquieta para voltar à cena política de alguma maneira? Mas o bichinho da política há de me inquietar sempre até ao fim dos meus dias. Eu penso é que põe de parte voltar? Não, eu penso é que a intervenção política pode ser feita a vários níveis. Por exemplo, a este nível, aquilo que se faz não é uma intervenção partidária, mas é uma intervenção política. Põe de parte e, portanto, aceitar um convite para um cargo político? Isso põe completamente de parte. Acho que os tempos, atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos virão e que já tive a minha cota de responsabilidades de governo, de parlamentar, de Presidente da Assembleia da República, de embaixador no estrangeiro, portanto acho que a política jovem deve ser feita por jovens. Não estou a criticar. Não está a deixar uma crítica... O Fernando Rosas é meu vizinho e conheço há muitos anos e foi sempre muito simpático e sempre me disse que era muito bom ver alguém da nossa geração ser Presidente da Assembleia da República. Nunca me esqueci dessas palavras dele. As pessoas têm que ter noção daquilo que podem dar e do que não podem. E, portanto, eu prefiro sair sempre pelo meu próprio pé e, quando saio, não voltar. E quer cumprir isso, não é? E quer cumprir. Mesmo que o PS diga precisamos de ti. Não, mas isso não vai acontecer, felizmente. Não. Muito bem. O que vai acontecer, sabe o que é? É mais um áudio, surpresa, e depois quero também que o comente. Vamos lá. Olá, Bernardo Mendonça, tudo bem? Pediste-me para deixar aqui algumas palavras sobre o meu pai, contar alguma coisa que os teus ouvintes possam não saber e também para identificar alguma característica dele que seja contrastante com a imagem que tem. E aqui vamos nós, então.
Em relação a algo que os teus ouvintes se calhar não sabem, é que quando se ganha um político, que na minha opinião é muito corajoso e muito íntegro, se perdeu um jogador de futebol que podia ter jogado com o Manel Fernandes e com o Jordão e com o Yazalde ali nos avançados do Sporting. Eu descobri isto há uns anos, em primeiro lugar porque soube que o António Simões, uma vez, ao ver o meu pai a dar uns toques numa bola, enquanto passava férias, já campeão europeu em 1962, quis convencer o meu avô a levá-la para treinos no Benfica. Felizmente isso não aconteceu, porque, enfim, o Benfica, não é? Mas a verdade é que o talento estava lá, e de tal maneira que eu há uns anos, quando estava a almoçar com o meu pai, saí do almoço e veio um homem ter connosco. Eu pensei que era o costume, que era cumprimentar ou criticar o meu pai pela sua ação política, mas veio reforçar essa ideia, veio dizer ao meu pai à minha frente: nunca vi ninguém jogar tão bem à bola como tu no nosso liceu, e tenho pena que não tenhas sido um jogador de futebol profissional. Portanto, claramente alguém que preferia que o meu pai tivesse ido para o futebol do que ter-me ficado na política, mas é assim, são escolhas. Em relação a um tema contrastante, eu acho que o principal contraste que o meu pai tem na sua personalidade é que ele é reconhecidamente denso intelectualmente, analítico, ponderado nas suas ideias, mas por outro lado é supersticioso, e bastante supersticioso. Ele não brinca em serviço, não se senta em mesas com 13 pessoas, identifica em borboletas de determinadas cores que entrem no seu quarto ou na sua sala sinais sobre o futuro. E pronto, eu queria deixar esta pequena pergunta, provocação ao meu pai: como é que isto encaixa? Como é que podes ser tão analítico, tão sério e tão denso intelectualmente, e depois tão supersticioso? Um grande abraço, Bernardo Mendonça, um enorme beijo para o meu pai. Maravilha, acabámos agora de ouvir um áudio do seu filho, João Ferro Rodrigues, gêmeo da Rita, licenciado também em Economia, e que é autor do livro A Era do Nós, Propostas para uma Democracia do Bem Comum. O João deixa aqui alguns dados mais surpreendentes e importantes, diria, sobre si. Então é verdade isto? Quando se ganhou um político de esquerda de relevo, com tanto percurso, perdeu-se um grande jogador de futebol? Tenho muitas dúvidas sobre isso, porque, quer dizer, a pessoa que o João encontrou e que fez essa... Obrigado ao João. E que fez essa descrição tão benévola, conhecia-me de jogar futebol quando eu tinha 11, 12 anos, e, portanto, realmente tinha jeito e tinha velocidade e tal. Mas depois há um momento na vida em que as questões de física e de resistência e de capacidade de endurance, como se diz, ganham predominância. E, portanto, eu nunca podia ter sido um jogador profissional de futebol, acho que não. Mas agora o meu neto Duda, está nas escolas do Sporting, não porque tenha qualquer vontade de ser profissional de futebol, mas porque gosta de jogar a bola, e, portanto, a Rita leva-o todas as semanas ali ao antigo estádio universitário, onde são as escolas de formação. Se calhar saiu ao avô, não é? Saiu ao avô. E joga bem. Mas que idade tem este seu neto? Tem 14 anos. 14 anos. Tem 14 anos. Pois é, a idade mais ou menos que tinha quando jogava a bola tão bem, não é? Eu penso que era ainda mais novo. Mais novo ainda. Mas esta coisa... Este episódio aconteceu mesmo? Dirigiram-se à mesa, estava com o seu filho? É verdade, é verdade. Mas eu acho que era mais para me verem fora da política do que para me verem dentro. Uma forma subtil, diz. Foi uma forma subtil. Dedica-te à bola. Porquê é que não te dedicaste ao futebol? Uma espécie de dedica-te à pesca, dedica-te ao futebol. mas tinha um jeito particular para o futebol. Jogava bem, porque tinha aqueles hábitos de futebol de ruas a Gonçalves Crespo com os meus amigos todos. É também uma escola, não é? A escola de futebol de rua era uma escola fabulosa. Chegámos a ir uma vez todos para a esquadra de Santa Marta por estarmos a jogar futebol na rua e pagar, e só somos libertados. Foi a minha prisão, não foi política, a primeira prisão. Foi por estar a jogar a bola na rua, e teve que se pagar uma multa para sairmos da esquadra de Santa Marta. Que idade é que tinha quando foi preso por jogar a bola na rua? 10 anos. 10 anos? Preso com 10 anos? Sim, foi tudo metido dentro de um carro daqueles Níveas, da PSP, e tudo para a esquadra de Santa Marta, que era ali ao lado. E depois os polícias até entravam com nós, que estava vestido com uma camisola como se fosse um jogador de futebol, e diziam: olha, Germano, olha, este é mais o Coluna.
E pronto, e lá se pagava aquela multa, que era uma multa que Pseudop destinava aos serviços sociais da PSP, mas como era proibido jogar a bola na rua, pronto, havia uns polícias à paisana que chamavam os outros, e foi a minha primeira experiência numa esquadra de polícia, foi essa. O seu pai teve que pagar a tal multa, não é? Não, foi o pai do José Pinto Basto, o grande militante comunista do José Pinto Basto, que foi... Pagou por todos? Que foi... Uma rodada? Uma rodada de multas? Penso que pagou as multas todas. Bom, o seu filho, João, fala deste contraste na sua personalidade, muito curioso, ao mesmo tempo denso intelectualmente, analítico, ponderado nas suas ideias, por outro lado, bastante supersticioso. Não se senta em mesas com 13 pessoas, não é? E há umas borboletas que com umas certas cores que o inquietam. Coisas que me fazem mais confusão do que outras. Mas, sabe, a minha origem é alentejana. Sobretudo é do lado da minha mãe, embora o meu pai também seja de origem de Viana do Alentejo. E, portanto, são zonas do país em que a superstição durante muitos anos substituiu mesmo fortemente a religião. E, portanto, isso ficou-lhe no sangue. Portanto, passaram algumas coisas que eu vi os meus pais fazerem e que agora tenho dificuldade em não fazer. E como, o que é por exemplo, faz? Não cruzar garfos e facas à mesa, partir sempre um copo à meia-noite na passagem do ano, depois de beber o vinho do Porto, o champanhe, o whisky, ou seja o que for. Tem que ser um copo de má qualidade, não é? A única vez que isso correu mal, ainda há bocado estava a contar isto, já não sei a quem, uma colega sua, foi na passagem do ano de 2002 para 2003 no Rio de Janeiro, em que no dia a seguir tínhamos que ir para Brasília para a tomada de posse do presidente Lula, e eu atirei o copo depois de ter bebido e que ficou preso no todo. E eu disse, pá, isto vai correr mal este ano de certeza. Porque o copo não partiu. O copo não partiu. E foi o ano de 2003, foi o pior ano da minha vida, foi o ano em que aconteceram essas coisas. A questão da Casa Pia, tudo. Horríveis, exatamente. Bolas. E portanto, agora reforçou ainda mais agora sempre que há meia-noite, seja passada ou onde for, em minha casa ou num restaurante ou noutra casa, perguntam-me sempre, partiste o copo? Tens a certeza? Há sempre um copo destinado a ser partido, não é? Exatamente. Há sempre um copo que a minha mulher compra, 2 copos, aliás, porque ela agora também se habituou e partimos os dois os copos a seguir. Cuidado com os telhaços, e não já é? lá vai em mais de 50 anos esta ligação. Que maravilha. Bom, só um bom partido um para o outro, não é? Neste caso é mesmo de um bom partido. Um bom copo partido. Um bom copo partido. E quando for votar nestas eleições, vai entrar com o pé esquerdo? Não, eu isso não faço. Essas coisas não tenho manias nem de pés direitos nem de pés esquerdos. Há coisas que, por exemplo, que outras pessoas testam. Eu gosto imenso de ver aranhistas em casa. Não gosto de outro tipo de cheirada. e, por exemplo, uma coisa também que me dá sempre, fico sempre nervoso e irritado é quando há pássaros que morrem ao pé de mim. Então, acontece-lhe... Sim, já aconteceu uma vez ou duas. E isso dá mau presságio. Sim, e houve coisas que não aconteceram, que não correram bem logo a seguir. Mas pronto, mas eu não quero teorizar sobre uma coisa que eu sei que não... Que leva muito a sério. Que não tem racionalidade possível. Mas leva a sério. Bom, aproveito para lhe pedir para ler o outro excerto que escolheu, desta vez do livro do seu filho, A Era do Nós. Sim, é um texto bastante mais pequeno e diz o seguinte: um homem no arame. Estávamos no final dos anos 80, num bairro de Lisboa. As minhas irmãs e eu, nascidos na década anterior, fazíamos da rua uma extensão do nosso apartamento. Bicicletas, skates, jogos de bola, jogar ao bate-pé, explorar casas abandonadas. Quase tudo o que nos importava era feito fora de casa. Frequentávamos escolas no bairro, em turmas com miúdos de todos os meios. Os jogos de bola, as pendas nos elétricos ou o skate juntavam quem vivia no Casal Ventoso com quem vivia em Campo de Ourique ou na Infante Santo.
Notavam-se as diferenças sociais e muito as roupas, como os blusões de penas e os ténis de boa marca, o bairro onde vivíamos, tudo era um sinal distintivo da situação social de cada um de nós, compondo um mapa de pistas que todos entendíamos. Tínhamos 9, 10, 11 anos, andávamos em bando, ou sozinhos, a pé, de autocarro ou de metro. Respirávamos liberdade pela cidade. Mas não eram tempos perfeitos, longe disso. Víamos de forma clara como a heroína estava a destruir os nossos irmãos, os nossos primos, ou os nossos vizinhos mais velhos, um fenómeno transversal que afetava famílias pobres e ricas. Também recordo os sacos de cola na mão de crianças mais pobres, dizia-se que matava a fome, mas não passava de uma terrível droga de fácil acesso. Éramos miúdos banais e ilustrativos daquele nosso tempo e tínhamos tempo, fazíamos parte da mesma comunidade e era neste espaço comum que éramos confrontados com outras realidades. As diferenças eram compreendidas e interiorizadas enquanto crescíamos. Estamos em Lisboa hoje. As minhas filhas e os filhos dos meus amigos andam muitas vezes em escolas privadas, nem sempre perto de casa. Nas suas turmas, sentam-se ao lado de outras crianças de meios socioeconómicos parecidos. Muitas chegam aos 14 ou 15 anos sem nunca terem ido para a escola pelos seus meios, sempre levadas de carro pelos pais a caminho do trabalho, ou mais recentemente pelo motorista da Uber. Se andam em transportes públicos sem companhia, podem ser alvos de olhares de preocupação por parte dos passageiros adultos, como se fosse ali uma vítima de negligência parental. E nem pensar em brincar na rua. Impera uma falsa sensação de insegurança, alimentada durante décadas por notícias sensacionalistas e uma atenção mediática desmesurada ao crime. Esta sensação paralisa as decisões dos pais e, consequentemente, restringe a liberdade dos filhos. Ao mesmo tempo, existem agora mais coisas divertidas para fazer dentro de casa. Há 30 anos tínhamos a RTP2. Com o Agora Escolha, a internet ainda não era uma realidade e os computadores existiam apenas em algumas casas. Obrigado. Agora, João nomeou Vera Roquete no Agora Escolha, era a apresentadora, e fala aqui da sensação, diz o João, esta falsa insegurança e percepção do que os pais têm em relação aos filhos quando vão para a rua, não é? Sim, este livro, A Era do Nós, é um livro que é muito arrojado porque inclusivamente propõe o regresso a algumas fórmulas do passado, no sentido, não diria de serviço militar, mas de serviço obrigatório para pessoas a partir de uma certa idade, para elas poderem conviver e conhecer o resto do mundo, porque a tese central é de que as pessoas hoje, sobretudo os mais miúdos, vivem numa bolha que tem pouco a ver com a realidade. A bolha tem que ver com as escolas onde andam e com os amigos que são iguais a eles e com a internet que frequentam. Algumas delas, portanto, bolhas mais elitistas e com menos mundo, não é? E outras bolhas, eu não posso falar mal disso porque eles estão, as minhas netas estão exatamente no liceu onde eu estudei toda a vida. E os seus filhos também passaram no liceu francês? Não, os meus filhos estiveram, a geração do meio foi a que teve sempre as escolas públicas. A geração do meio fala pior francês, podemos dizer assim. Sim, falam inglês. Falam melhor bem que inglês. Eu, falam inglês melhor que o pai, como as minhas netas também falam inglês melhor que eu. Mas o francês... O francês perdeu-se muito, mas eu estive no liceu francês, mas frequentava o ensino português, porque havia naquela altura... Continua a falar bem francês? Penso que sim, sobretudo a pronúncia é a única coisa que não se perde. Agora perde-se muito vocabulário, quando se perde um pouco também a leitura em francês e se prefere a leitura ou em inglês ou em português. Então diga lá em francês, eu chamo-me Eduardo Ferro Rodrigues. Je m'appelle Eduardo Ferro Rodrigues. Olha, boa pronúncia. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que trouxe para ouvirmos? A primeira foi logo no início dos Beatles, Please Please Me, não é? Pois, porque essa primeira foi aquela que me despertou a sensação de que havia uma nova música que estava a nascer. Essa é uma homenagem que eu... Esta próxima Outono na Cidade, do Max? É porque é a letra do meu pai, Ferro Rodrigues, de seu nome, e foi cantada também pela Simone de Oliveira, e é uma
canção que eu acho que é muito bonita, daquele do meio dos anos 60, princípio dos anos 60. Vamos então ouvir esta canção escrita pelo seu pai, Outono E na pelo Cidade. Santos Fernando, que era com quem ele fazia parelha para a escrita de canções. Na versão pela voz de Max. Vamos. Nas folhas da esperança, caídas sem dono, há passos de criança, é outono. Outono na cidade, tem gosto de saudade, eterna despedida que não esquece. É doce melodia que vem no fim do dia, que o sol bom e doirado ainda aquece. Cai a folha, folha nua. E mais, tem uma música aqui de Zeca Afonso, traz um amigo também, não é? Sim, o grande Zeca Afonso é clássico. uma personagem de tal maneira incontornável da nossa vida e da nossa vida ainda hoje, que eu ontem assisti com algum pasmo, mas com admiração e com satisfação, a ver o Zé Cid, que, enfim, é um homem com 80 anos e que não tinha propriamente o percurso de resistência do Zé Afonso, mas a fazer uma homenagem lindíssima ao Zé Afonso ontem na distribuição dos prémios no Coliseu. E, portanto, o Zé Afonso continua a ter adeptos e a ganhar pessoas que o estimam e que o respeitam e que o admiram ao fim de tantos anos de ter morrido. Conheceu-o bem? Conheci-o relativamente bem, porque ele participou em muitos, como nós dizíamos naquela altura, em muitos convívios na Associação de Estudantes de Económicas ali no Calhas. E lembro-me dele ir muitas vezes cantar com aquelas salas completamente cheias, e as pessoas só pediam para ele cantar Os Vampiros, que sabiam que era uma canção que era proibida e que ele não podia cantar se não era preso. E ele dizia: cantem vocês, pá, cantem vocês que vão presos, eu não vou eu. e a malta cantava. E a malta cantava. Vamos ouvir então Traz um Amigo também, do Zeca Afonso. Seja bem-vindo quem vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, trago contigo. E mais, temos desta vez Amália, com o tema Gaivota. Dá lá um mar. Sim, a Amália foi alguém com quem eu travei conhecimento musical e pessoal só muito depois do 25 de Abril. Sim. A Amália tem uma história muito interessante, mas com a minha filha Rita, que ela um dia lhe poderá contar, mas para além disso era uma pessoa que eu comecei a gostar da Amália e de ouvir a Amália ainda com ela viva no final dos anos 70, e realmente era uma força de natureza, uma voz espantosa, de grande gosto, vindo do povo. E essa música é uma das melhores, escrita pelo Alain Humà, que era um clandestino, não do PCP, mas que depois foi preso porque era de uma organização marxista-leninista. E maravilha, a maravilhosa parelha destes dois, não Alain é? Humà e Amália Rodrigues. É uma verdade. parelha fantástica. Vamos ouvir então Gaivota por Amália. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos 7 mares andarilho fosse
Belas escolhas, então está-me a dizer que privou com a Amália, portanto. Pouco. Mas há uma ligação com a sua filha. Houve uma ligação com a minha filha, que a minha filha contará melhor do que eu, mas foi uma vez que a Amália foi ao Liceu Pedro Nunes, ela era lá estudante e fez algumas perguntas e a Amália achou muita piada, porque ela sempre foi assim viva, tinha para aí 12 anos ou 13, e depois viu-a num espetáculo na televisão, num programa do Júlio Isidro, e mandou uma carta para o Pedro Nunes a dizer para a Rita da lista, não sei o quê, porque ela tinha lá ido a uma sessão de promoção de uma lista associativa de que a Rita fazia parte, e a Rita foi chamada à diretora, e cheia de medo de saber o que é que eu terei feito para me estarem a chamar a diretora. Então era uma carta da Amália que a Rita ainda conserva hoje religiosamente e que é realmente uma carta extraordinária. Que incrível! Bolas! Para uma miúda, de uma grande artista, da maior, para uma miúda com 12 ou 13 anos. Que história gira. Tenho ideia que ela já contou isto há muitos anos, mas já não me lembrava. Sugestões culturais. Pedi-lhe uma e trouxe a sugestão de um documentário, não é? Trouxe porque eu próprio vou ser surpreendido certamente positivamente com esse documentário. Chama-se O Palácio de Cidadãos, documentário de Rui Pires, não é? E da Monomito, que é Monomito, que é uma empresa cinematográfica e que tem uma história, porque foi filmada na Assembleia da República com perfeita liberdade de presença dos realizadores e dos cameramen, com alguma oposição dentro do Parlamento, muitos deputados que achavam que aquilo era um excesso, estar a abrir a Assembleia da República daquela maneira, e eu não me arrependi até hoje, espero ficar muito menos ainda preocupado depois de ver a estreia, que será no dia 24 no Cine Alvalade. Este documentário, convém dizer que foi premiado no DOC Lisboa e, portanto, fica a sugestão. Já agora, a partir desta sua sugestão, pergunto-lhe se está a perder, por vezes, a noção do que é a essência da democracia. Eu penso que a democracia não é apenas o voto de um homem, um voto. É muito mais do que isso. É todo um sistema no sentido de permitir que as pessoas se organizem livremente, que possam exprimir as suas opiniões, que as eleições sejam justas, sejam participadas e depois que haja um Estado de direito democrático em que ninguém possa ser acusado ou violentado psicologicamente por polícia e provocação ou por difamação, e em que haja a certeza de que as coisas melhoram do ponto de vista social e do ponto de vista económico. Para mim isso é a democracia. E por isso é que estou muito preocupado com o que está a passar nos Estados Unidos, porque para começarmos por aí, que é mais longe, porque o que pode acontecer com este mandato de Trump é a própria democracia como sistema ficar inquinada para o resto dos tempos depois da saída dele. E Portugal corre esse risco dessa contaminação? A Europa parece estar a ser contaminada por esses ares mais extremados? Sim, acho que a Europa já corre esse risco há umas décadas. E Portugal? Houve muito maus sinais dados contra o projeto europeu já há 20 anos e depois continuaram, e com a ascensão da extrema-direita em Itália, na França, na Alemanha, e portanto estas coisas têm que ser não apenas analisadas, mas combatidas, e portanto aquilo que eu convoco as pessoas é para não se limitarem a analisar, mas também a combater. Estamos a chegar perto do final desta nossa conversa. Já falou do valor da família, que o faz ficar mais agarrado à vida. Neste momento, quais são os seus maiores fantasmas ou inquietações pessoais? Eu convivo mal com a passagem do tempo.
Sempre foi assim? Com envelhecimento, não, quer dizer, sabe que há uma altura da vida em que nós pensamos que nunca envelhecemos. Sei. E, portanto, Que somos eternos, claro. Quando chegamos a partir dos 60 anos e começamos a ver que afinal o tempo passa e que há mesmo consequências sobre a vida individual, convive mal com a ideia do tempo. Como dizia o Solnado, também convive mal com a ideia da morte. Ele costumava dizer que para porem lá no jazigo onde o enterrassem, só obrigado é que vim para aqui. Só obrigado é que vim para aqui. Sim. E portanto, sabe, com a idade, quando se tenta ser realista, acaba por ser pessimista. Muito dificilmente se pode ser otimista. Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribui agora interesse, beleza e dedica tempo e atenção? O meu dia-a-dia, sabe, ao contrário daquilo que muita gente diz, eu gosto de rotinas. Porque acho que é muito importante saber exatamente, ter um programa que não seja muito diferente de dia para dia. E também isso tem que ver com a idade, possivelmente. Bons Mas, restaurantes. portanto, gosto muito de ler de manhã toda a informação a que tenho acesso, nacional e internacional. Depois gosto de andar a pé, ou em casa, ou no jardim de casa, ou junto à praia, que moro ali junto da Praia da Draga e da Praia Grande. Depois gosto de almoçar. Depois gosto de beber o meu whisky depois do almoço. É o único whisky que bebo por dia. Bebe sempre um whisky maroto a seguir ao almoço? Bebo sempre um whisky depois do almoço. Sempre, quer dizer, quando não tenho impossibilidades totais. Porque conserva, consta. Um cardu, assim, uma coisas boas, que não sejam propriamente whiskies novos e marados. Depois gosto de descansar um pouco depois do almoço, não a sesta, porque é raro dormir, e muitas vezes durmo, depois também não acordo bem disposto. E depois gosto de ler, de ouvir música e de começar a ver televisão só depois das 9h30 do noticiário do segundo canal, que é o único que eu consigo tolerar, porque é um noticiário de meia hora, porque noticiários de 1h30 não consigo aguentar. É demais. É demais e quer dizer, quando há incêndios vão entrevistar as árvores e quando há desastres entrevistar não apenas os feridos, mas também os que viram e os que não viram, mas imaginavam que tinham visto. Bom, ligado a isso, pergunto-lhe para me dizer uma notícia boa, para variar, que leu ou viu nos últimos tempos, que lhe ficou. Deixa cá ver, eu ontem mandei qualquer coisa, será até finalmente uma boa notícia. Já sei, foi que o Pedro Gonçalves voltou a treinar o chamado pote. O Sporting está numa situação muito difícil com o que se passou neste último fim de semana e, portanto, somos precisos todos, mesmo os que não jogam, para ajudar, porque ainda depende só do Sporting ser campeão nacional. E eu nunca vi o Sporting ser bicampeão, sabe? Porque a última vez que o Sporting ganhou mais que um campeonato, não me lembro, porque foi em 1954 e eu tinha 3 anos ou 4 e, portanto, não fixei essa data. Tem essas saudades do futuro, não é? Ser bicampeão e é dobradinha, se não acontecer uma coisa também não acontece a outra, portanto estão ambas ligadas. Mas a boa notícia foi essa. A má notícia foi já agora também ligado a esse grande amor da minha vida que é o Sporting, foi a morte de ontem do Aurélio Pereira, que foi uma pessoa absolutamente extraordinária, pouco reconhecida em vida, como sempre, em Portugal, mas que foi o grande responsável por trazer para o futebol pessoas como o Futre, como o Figo, como o Cristiano Ronaldo. Daqui a muitos anos, quando partir para outro mundo, como é que gostava de ser recordado? Como alguém que procurou fazer o melhor durante toda a sua vida e que procurou pensar também nos outros, além de pensar em si próprio. Obrigado. Obrigado.
E terminou assim este episódio com o político Eduardo Ferro Rodrigues. Espero que tenham gostado e sim, façam-se ouvir, digam coisas, críticas, sugestões, partilhem o podcast com a malta que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí, nas redes sociais. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias foram do Nuno Fox e a edição áudio é de João Ribeiro. É tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Dr. Eduardo Ferro Rodrigues, como é que se despede das pessoas? Uma ideia, uma frase, um conselho? O Bolsonaro, que já falei há bocado, dizia que sejam felizes. Façam um favor de ser felizes. Façam o favor de ser felizes. Olha, aí está um bom tema. E hoje em dia, para ser feliz, é quase preciso fazer um favor, porque a tendência não é propriamente essa. A tendência natural é de um certo entristecimento e uma certa nostalgia. Então façam um favor de ser felizes, não é? Exatamente. Obrigado. Obrigado. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.